Olá, caros amigos telespectadores, estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas, e hoje nós teremos a 9ª aula do curso O que é o Espiritismo. Nesta 9ª aula falaremos sobre caridade. Na parte A caridade segundo Paulo, que será explicada por Rosângela Cima. E na parte B, nós falaremos sobre a parábola do bom samaritano, que será muito bem explicada por Hamilton Rodrigues. Nós temos certeza que vocês vão gostar. Vamos começar com o preparo de ambiente sempre feito pela diretora Vera Braga. Vamos lá? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online. Estamos muito felizes por poder oferecer ao nosso público a 9ª aula, parte A. Estamos aqui com a nossa companheira, muito querida para o nosso coração, pelo desenvolvimento que já fez de suas tarefas. Ela trabalha conosco já há muitos anos neste curso e nós temos a alegria de receber a Rosângela, que estará incumbida da parte A da 9ª aula, cujo título é A Caridade segundo Paulo. Essa caminhada está sendo muito proveitosa para todos nós que participamos desse aprendizado, mas queremos dizer aos nossos alunos que é preciso aquele esforço pessoal, que cada aula possa ser revista, que possamos entender com a mente, principalmente, mas levando esse conhecimento ao coração. Isso exige um certo cuidado, um preparo, e por isso que fizemos na aula passada a fixação do aprendizado. Precisamos nos dedicar ao estudo para que possamos, através da mente, mudarmos o nosso comportamento. Mas como todos sabem, já conhecem, estamos no 9º encontro, nós precisamos fazer a harmonização do ambiente. Então, neste momento, nós convidamos aqueles que desejem, que fechem os olhos se o quiserem, para que possamos nos ligar à espiritualidade, que já participa desse ambiente desde a preparação, para que possamos assim, abrindo coração e mente, absorver todos os ensinamentos que serão trazidos para todos nós. Esses ensinamentos são produtos da dedicação e do esforço de cada um dos componentes deste grupo que oferece o curso online. Quando lembramos de tantas pessoas que trabalham para que possamos oferecer este momento, no nosso coração vem a palavra gratidão. E aproveitamos esse momento para agradecer todos os colaboradores, todos aqueles que nos incentivam, aqueles que fazem observações para que possamos melhorar, para que cada vez mais possamos oferecer aquilo que temos de melhor. E assim, serenando o nosso coração, a nossa mente, nós procuramos nos ligar ao mentor deste trabalho, aos nossos companheiros que darão os temas, e vamos aproveitar para pegar o nosso livro de preparo de ambiente, que todos sabem que é o Bem Viver. Um livro primoroso, todo enxertado com figuras, com desenhos, que trazem ao nosso coração a beleza da pintura, do desenho, da arte. E assim, vamos ler a lição 25, que acompanha a parte A e a B também da aula 9. Lição 25 diz: para praticar a caridade, basta que busquemos em nosso coração o desejo de fazer o bem sem olhar a quem. Quem falou esta frase estava imbuído daquilo que o Evangelho nos traz, mostrando que a verdadeira caridade é aquela que fazemos não olhando se conhecemos a pessoa, se a pessoa está agindo de acordo com os nossos princípios, nós espalhamos a serenidade e o amor para todos. E com isso nós lembramos Jesus, que sempre nos ensinou não distinguir pessoas, olhar a todos como irmãos. Estendendo essa fraternidade, nós aproveitamos esse momento
para lembrar do carinho que temos pela nossa expositora, que agora assumirá a tarefa. Seja bem-vinda, Rosane. Obrigada. A aula de hoje é a número 9, parte A do nosso curso, que é o Espiritismo, e o tema é a caridade segundo Paulo. Os objetivos dessa aula são dois: relatar e explicar os ensinamentos de Paulo na primeira epístola aos Coríntios e ressaltar a importância da caridade. No entanto, antes de nós entrarmos efetivamente na epístola, vamos conhecer Saulo, aquele que redigiu a epístola. Saulo nasceu em Tarso e o seu nome em hebraico é Saulo. Ele vinha de uma família judaica, no entanto, por ele ter nascido em Tarso, que era uma província romana, ele também era considerado um cidadão romano. Saulo, ele teve uma educação muito rigorosa, muito forte, e ele aprendeu nas sinagogas de Tarso. Teve uma educação religiosa em Jerusalém, mas adotou como profissão ser tecelão. Ele falava várias línguas: hebraico, aramaico, grego, latim. E ele conquistou, em virtude da sua cultura e do seu caráter, a posição como fariseu, aquele que deveria viver efetivamente as leis da época, que eram as leis de Moisés. E em virtude também do seu caráter, da sua reputação e da sua firmeza, ele conquistou também uma posição dentro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Sinédrio, naquela época, seriam os nossos tribunais atuais. Então, ele era um efetivo aplicador das leis vigentes naquela época. Saulo, ele tinha um caráter irrepreensível, ele era extremamente inteligente, culto e de coração ardente. No entanto, em virtude dessa educação tão firme dentro das leis de Moisés, ele começou a perseguir a igreja e os cristãos. Por quê? Porque ele entendia que aqueles que estavam vivenciando os ensinamentos que Jesus tinha passado desobedeciam a Moisés. E por desobedecer a Moisés, então, eles eram considerados hereges. E em uma de suas perseguições, e até por cunho pessoal, ele dirigiu-se à cidade de Damasco com o objetivo de capturar um dos cristãos de nome Ananias. E nessa viagem dele a Damasco é que veio a beleza de sua conversão. Quando ele estava na estrada que levava à cidade de Damasco, uma luz muito forte, ofuscante, vinda do céu, fez com que Saulo caísse ao chão de seu cavalo. E ele ouviu imediatamente uma voz muito amorosa que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, confundido por aquela luz e apenas ouvindo a voz, disse: Quem sois vós, Senhor? E muito amorosamente ele ouviu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E naquele momento, aquele amor inflamante de Jesus fez com que Saulo se convertesse. E ele disse: Senhor, que quereis então que eu faça? E Jesus responde a ele: Levanta, entra na cidade, e ali dirão o que você tem que fazer. E assim ele foi conduzido até a cidade de Damasco. No entanto, Jesus também havia escolhido aquele que ele iria perseguir, Ananias, para cuidar dele. E Ananias teve medo, porque Saulo era um perseguidor de cristão e Saulo estava atrás dele. E Ananias, com esse medo, perguntou ao Senhor: Mas eu tenho que ir? Por que ele? E Jesus responde amorosamente para Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e de todos os filhos de Israel. Por que Jesus escolheu Saulo? Porque Saulo era um espírito luminoso, Saulo tinha muita energia e Saulo, em suas palavras e em suas epístolas, inflamava os corações. Saulo se transformou de um perseguidor para um protetor dos cristãos, numa missão de muito sofrimento, de muita fadiga, de muitas privações. E em virtude de se ter transformado de um homem velho para um homem novo, ele muda seu nome de Saulo para Paulo. Essa é a história daquele que redigiu a epístola que nós vamos estudar. E nós passamos por essa breve história para entender por que suas epístolas inflamam tanto os corações. E o que vem a ser uma epístola? Epístola é uma carta, é uma correspondência, é uma mensagem. E através dela,
Paulo transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus. Foi através das epístolas que a universalização da doutrina de Jesus aconteceu. E elas foram dirigidas, no nosso caso, a uma comunidade cristã de nome Coríntios, aonde havia uma igreja que Paulo havia fundado. Através dessas mesmas epístolas, Paulo dava as instruções, os conselhos, as repreensões ou até mesmo o encorajamento para os seus discípulos. E aí nós podemos nos perguntar, mas por que através de carta? Por que Paulo não falava pessoalmente? Porque a missão de Paulo era enorme. Paulo andava por todos os lugares porque havia abraçado a missão de levar a palavra de Jesus para todos os povos. Então ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então os emissários de suas igrejas fundadas iam atrás dele e Paulo amorosamente passava todas as instruções através de suas epístolas. As epístolas de Coríntios, elas se situam dentro das mais importantes que Paulo escreveu. Por quê? Porque nessas epístolas ele destaca Jesus como a sabedoria de Deus, nosso Pai Criador. Vamos então conhecer a primeira epístola aos Coríntios. Uma parte dessa epístola, mais especificamente capítulo 13, versículos de 1 até o 8 e também o versículo 13. Para alguns, este pedaço dessa epístola é um verdadeiro hino à caridade. E Paulo diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como metal que soa ou como um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens ao sustento dos pobres, e se entregar até mesmo o meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho. A caridade, ela não é ambiciosa, porque ela não busca os seus próprios interesses. Ela não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, esta também desaparecerá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Maravilhosa carta escrita por Paulo aos seus discípulos de Coríntios. Em algumas traduções dos evangelhos, nós vamos encontrar a palavra caridade substituída pela palavra amor. Mas se nós analisarmos o que vem a ser caridade, é o verdadeiro ato de amor em ação. É aquele amor incondicional que faz com que nós sejamos impulsionados a um bem operante, a um bem ativo. Por quê? Porque vamos trabalhar em benefício do próximo. Mas nós temos que lembrar que quando fazemos a caridade ao próximo, o melhor e o mais ajudado somos nós mesmos. Agora vamos estudar parte a parte da epístola para que nós possamos entender o que Paulo quis dizer. Quando ele fala, se eu falar a língua dos homens e a dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como apenas um sino que toca. O que Paulo quis ensinar para nós? Ele quis dizer que mesmo que nós falemos várias línguas, vários idiomas, e até mesmo a língua dos anjos, a língua do plano espiritual, a fim de que nós nos comuniquemos com os irmãos da terra, se nós não compreendermos esses semelhantes, estaremos apenas fazendo barulho.
De nada vale a intenção de ter um sentimento elevado se for apenas para fazer um barulho, porque não há caridade, não há amor. E as nossas palavras? Será que elas realmente são amorosas? São caridosas? Será que nós estamos refletindo naquilo que nós estamos realmente falando ou estamos apenas semeando a discórdia? Outro ensinamento que podemos tirar dessa parte é que muitos fazem muito barulho em nome da caridade. Eles fazem alarde quando fazem um ato de caridade. E qual é o objetivo, qual é a intenção dessas pessoas? Simplesmente serem notados. O que nós temos que entender é que as nossas palavras caridosas, elas têm que ser condizentes com o nosso exemplo de vida. Outra parte da epístola de Paulo é quando ele fala: ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar até mesmo as montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Como o dom da profecia naquele tempo, hoje nós podemos nos reportar ao dom da mediunidade, através da qual nós recebemos os ensinamentos dos Espíritos. No entanto, a mediunidade, sem caridade, sem humildade, ela apenas gera falsos médiuns que acabam por abusar da credulidade das pessoas. Conhecer todos os mistérios e toda a ciência, conforme nos diz Paulo, sem caridade, estaremos sendo irresponsáveis por todo o conhecimento que nós adquirimos. E essa ciência, sem caridade, ela pode ser até usada contra a própria humanidade. E quando Paulo diz toda a fé possível, ele quer dizer o quê? Que a fé sem caridade, ela é completamente morta, porque ela não trabalha, porque ela não realiza a obra. Por isso, em nenhuma dessas três condições, nada se aproveita e eu nada sou. Mais um pedacinho de nossa epístola é quando ele fala: e se eu distribuir todos os meus bens ao sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, isso nada me aproveita. O que ele quer nos ensinar? Que se nós distribuirmos tudo aquilo que nós possuímos em benefício de companheiros em dificuldades maiores do que a nossa, ou até mesmo entregar a fogueira, e aqui é apenas um simples fato de comparação, onde ele quer dizer que nós vamos ao extremo de praticar a caridade, em louvor daquilo que nós temos em convicção, se nós não tivermos compreensão com relação ao auxílio que nós estamos prestando para aquelas pessoas necessitadas, isso nada nos aproveita. Qual é a nossa intenção nesse ato de caridade? Paulo nos chama essa atenção. É a beneficência, realmente? É a doação interessada? Ou é apenas para se livrar daquela pessoa que está ali incomodando? Muitas vezes até humilhando ela numa condição tão humilhada em que ela já se encontra. Temos que entender que a caridade não está no ato de dar, mas de doar-se, doar o seu amor, o seu melhor sentimento com aquilo que nós damos. Mais uma parte da epístola, Paulo vem nos trazer as verdadeiras características da caridade. Quando ele nos diz que ela é paciente, que ela é prestativa, que ela não é invejosa, que ela não se ostenta, ela não é orgulhosa. Paulo diz também que a caridade não é ambiciosa, não é interesseira, ela não se irrita. Por quê? Porque ele já disse para nós que ela é paciente. Ela não é rancorosa, porque quem é caridoso sabe perdoar. A caridade não fica feliz com atos de injustiça, mas ao contrário, ela fica extremamente feliz com todos os atos que levem à verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, num verdadeiro ato de resignação e fé em Deus. Outra parte da epístola que Paulo nos diz: a caridade jamais passará, as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, a ciência também vai desaparecer. Mas a fé, a esperança e a caridade vão permanecer. No entanto, destas três virtudes, a maior delas é a caridade.
Paulo nos deixa claro que profecias, línguas e ciências são completamente transitórias. Tudo no nosso planeta, ele é transitório. No entanto, a caridade, ela sempre permanece. E ela é a maior das 3 virtudes, porque ela inclusive dá o direcionamento para a fé e para a esperança. Paulo nos diz também que a maior delas é a caridade, colocando-a acima da própria fé. Por que ele faz isso? Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independentemente da crença dessa pessoa. Todos nós podemos praticar a caridade, seja ela material ou seja ela moral, do abraço, do sorriso, do afago, da palavra, da compreensão. A caridade, ela reúne todas as qualidades do coração: o amor, a tolerância, a paciência, a bondade, a benevolência e tudo que podemos fazer para com o próximo. E Paulo, em 1860, volta novamente para Kardec, numa das instruções, numa comunicação que Kardec recebeu, e nos diz: fora da caridade não há salvação. E nos diz que esse ensinamento é a verdadeira moral, responsável pelo destino de todos os homens, tanto na terra quanto no céu. E Paulo nos diz, com as suas palavras, que na terra, porque quando praticamos a caridade, nós vivemos em paz. E no céu, porque aqueles que praticaram a caridade na terra serão recompensados, encontrarão a felicidade e a glória ao Senhor. A caridade é a luz que brilha celeste e guia o homem em todo o seu caminho. Vamos entender o que Paulo quis dizer com fora da caridade não há salvação. A prática da caridade, ela promove a evolução espiritual do ser, principalmente quando nós observamos os seguintes princípios. A pessoa caridosa, ela nunca desampara o próximo, independentemente da situação, independentemente do momento, independentemente do problema. Por quê? Porque ela é a manifestação do amor a Deus e ao próximo. A caridade com o próximo é a nossa ponte de ligação entre nós, criaturas, e o Pai, Criador. É através dessa caridade com os nossos irmãos que faremos a ligação com o nosso Pai. Além de tudo, a caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, porque através dela exercitamos tudo que Deus colocou dentro de nós. Bondade, tolerância, paciência, amor, humildade. E aí ela se revela como o principal instrumento da salvação humana, porque conseguimos desenvolver todas as virtudes que temos dentro de nós, porque conseguimos viver a verdadeira lei divina do amor. Ela é a virtude fundamental, ela é a base que sustenta o edifício de todas as outras virtudes terrestres. Sem a caridade, as outras não conseguirão existir. Sem ela não há esperança, porque não há um interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há nem a fé, que é um raio puro que torna mais brilhante a alma daquele que pratica a caridade. Ela é a âncora de salvação, porque ela é a pura emanação do próprio Criador. Deus tirou da sua própria virtude e colocou dentro de cada um de nós. Todos nós temos dentro de nosso coração, dentro de nosso ser, uma pequena parcela dessa centelha divina. Fora da caridade não há salvação. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que praticar para que nós possamos nos ligar ao nosso Criador. E Paulo nos deixa ainda uma outra mensagem. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar da luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela torna vocês melhores cristãos. Tendo-se essa máxima como regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a maneira de nós adorarmos o nosso Criador com liberdade de consciência, todos nós daremos a mão e vamos orar um pelos outros, porque tornamos seres iguais perante o nosso Pai e Criador. Paulo nos diz ainda que ao vos vendo se possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade
são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Essa passagem nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. E indicamos àqueles que queiram conhecer mais sobre a história de Paulo, o livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel através das mãos doces de nosso Chico Xavier. E Allan Kardec perguntou à espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E eles nos responderam: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Benevolência é aquilo que se exprime na boa vontade e na disposição que temos de praticar o bem. A indulgência é a clemência, é a misericórdia que nós temos que ter para com as imperfeições alheias, porque exigimos perfeição dos nossos semelhantes, mas nós mesmos não somos perfeitos. E o perdão, que é o ato de realmente perdoar, esquecendo todas as ofensas. O exercício da benevolência, conforme nos indica Jesus, é trabalhar em favor do semelhante. O exercício da indulgência, conforme nos ensina Jesus, é a solidariedade em face das limitações e fraqueza do nosso próximo, sem discriminá-lo. E o exercício do perdão é o esquecimento do mal que tenhamos sofrido de alguém num ato de tolerância esclarecida e sempre com compreensão. A moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Que nós possamos, assim, ter os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes baseada na moral de Jesus, que é a caridade e a humildade. Que todos sejam envolvidos com a paz do Mestre Jesus. Agora vamos dar continuidade à nossa aula com a parte B e vamos chamar o nosso querido colega expositor, Hamilton Rodrigues, e o tema da nossa aula será a parábola do bom samaritano. Olá, amigos. Nós estamos aqui para dar continuidade à 9ª aula do curso O que é o Espiritismo, a parte B, a parábola do bom samaritano. Em primeiro lugar, esclarecemos por que parábola, em que ocasião, em que sentido Jesus utilizava esse recurso. Quando nós, adultos, conversamos entre nós, sempre entendemos a mesma linguagem. Quando vamos conversar com uma criança, com uma outra pessoa que não tem o mesmo entendimento, nós mudamos a forma de explicar aquele determinado assunto. Certa vez, Jesus, trazendo lições maravilhosas, os discípulos questionaram: mestre, por que você fala por parábolas? Qual é a razão? E Jesus esclarece: vocês já têm condições de entender o que eu falo, mas as outras pessoas ainda não. E o que é uma parábola? Jesus, quando ele pisou neste planeta, num corpo material que nós podemos vê-lo, ele esteve em uma época bastante conturbada. Lembremos que o Império Romano ele tinha todo o mundo sob a sua égide. Não era diferente lá na Palestina. Jesus falava para pessoas simples, carentes, que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que estavam extremamente espoliadas dos seus bens materiais, dos seus bens espirituais. E ele utilizava o que o povo tinha. Os lírios do campo, os pássaros, a semente, e trazia uma história com fundo moral. Mas a pedagogia de Jesus é maravilhosa, porque tudo que ele falou é como se ele tivesse falado na parte da manhã, hoje. Esse sentimento, essas sensações, esses seus ensinamentos nos consolando, até hoje é válido, são vigentes, estão em nossas memórias. E nós falaremos um pouco mais sobre essa passagem do Evangelho. Jesus, ele era sempre questionado por que ele estava ali mudando comportamentos. Ele veio nos ensinar a lei do amor, a lei da caridade, a sua bondade, e isso deixava os doutores, os dirigentes, muito incomodados. Jesus reunia multidões,
falava para nós, com certeza éramos nós que estávamos lá naquela ocasião. É um povo sofrido, que não tinha recurso nenhum, de nenhuma forma, de nenhuma maneira. E esses doutores sempre os questionavam, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus. Em determinada época, uma ocasião, esses doutores perguntaram para Jesus o que ele entendia, como se fazia para adquirir o reino dos céus. Olha que interessante, mas de uma maneira sutil, mas para que Jesus pudesse talvez cair em contradição. Sempre eles colocavam algo para que Jesus tivesse alguma dificuldade. E Jesus, nos conhecendo, sabendo quem nós somos, ele jamais respondia de maneira contrária. E esse doutor, como está no Evangelho, para tentá-lo, pergunta: mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Olha que interessante. Um doutor da lei, porque estudava as leis, já tinha conhecimento das leis divinas, estudava as leis mosaicas e vida eterna. Olha que interessante, desde aquela época, desde aquela ocasião, já sabia-se que o espírito é imortal. O que nós devemos fazer nesta vida para angariar uma vida futura? E Jesus disse então para esse doutor, que era um costume da época também dos judeus, o que está escrito na lei? Porque se ele era um doutor, ele lia, ele sabia, ele estudava. E o doutor, e Jesus ainda continuou, como lês tu o que está lá na lei? Ele respondendo disse, da seguinte maneira, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em continuação, Jesus falou para ele, de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo com a ti mesmo. Isto, o doutor da lei respondeu para Jesus. E Jesus, em sequência, questionou para ele, respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele não se contentando com isso, querendo justificar a si mesmo, e ainda questionou para Jesus, e quem é meu próximo? Olha que interessante essa pergunta que ele fez para Jesus. E Jesus, aproveitando, introduz uma história para explicar para aquele homem e para todos nós como que isso acontece. Jesus diz que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e este homem foi assaltado na estrada por ladrões. Levaram tudo que ele tinha, espancaram, deixaram esse homem ensanguentado ali naquele local, naquela estrada. E aí, em sequência, veio passando um sacerdote. O sacerdote olhou para aquele homem caído, ensanguentado, mas não o socorreu. Prosseguiu no seu caminho e foi embora. Em seguida, passa um levita. E esse levita também, olhando para aquele homem ferido, ensanguentado, olha com um certo receio até. O que aquele homem estava fazendo ali? E também continua, vai em seu caminho. Mas eis que vem uma terceira pessoa, um homem, um samaritano. O samaritano vê aquele homem ali caído, ensanguentado, se compadece, desce da sua montaria e o socorre. Pega da sua pasta, da sua bolsa, vinho e azeite que ele carregava. Era um costume da época. Com vinho ele limpa as feridas deste homem e depois besunta com azeite as suas feridas e coloca-o em seguida em seu cavalo, em sua montaria e leva até uma hospedaria. Essa hospedaria seria o hotel que hoje nós temos. Chegando lá, ele recomenda ao homem, olha, o dono da hospedaria, cuida deste irmão,
da melhor maneira possível. Eu vou seguir em minha viagem, mas quando eu voltar, se você tiver gasto mais do que eu te deixei agora, fica tranquilo, que eu te reembolso. E esse homem prosseguiu a sua viagem. E aí Jesus pergunta para esse doutor da lei: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei responde: aquele que usou com tal de misericórdia. E Jesus então disse: pois vai e faze tu o mesmo. Essa passagem está em Lucas, no Evangelho de Lucas. E aí nós, seguindo, para que nós possamos entender, quando nós perguntamos quem é o nosso próximo, ainda no nosso estágio de entendimento, nós somos limitados. O nosso próximo, no máximo, são os nossos familiares, pais, cônjuges, filhos. Quando alguém fora do nosso círculo familiar precisa de alguma ajuda, nós pensamos muitas vezes e às vezes excusamos, dizendo que nós não temos tempo e nós não temos condições financeiras. Vamos entender um pouco mais o que Jesus nos disse a respeito do próximo. E aí, para colocarmos esses ensinamentos de Jesus e para que nós possamos entender melhor, quem é o sacerdote? O sacerdote, naquela ocasião, ele trabalhava e exercia suas funções estudando as leis dentro do templo. E ele tinha todo o conhecimento das leis divinas, das leis de Deus. Mas mesmo assim, em tendo esse conhecimento, ele passou ao largo. Ele não ajudou aquela pessoa que estava ali, necessitando da sua caridade e da sua ajuda. Em seguida, o levita. O levita também, ele era uma figura dentro do templo que ajudava nos trabalhos e tinha conhecimento de Deus, de prestar a caridade, mas também ignorou totalmente. E o samaritano? O samaritano, ele era de Samaria, era judeu também. Só que eles tinham divergências religiosas. Todos eram judeus, os sacerdotes, o levita, o samaritano, mas os samaritanos eles eram mal vistos pela sociedade, pelos judeus da época. Eles não aceitavam. Tanto é que os samaritanos tinham um templo só deles, para que nem frequentassem o templo dos judeus. E que nós possamos entender um pouco melhor, vamos dar um prosseguimento. Qual é a moral de Jesus nessa história? Então, um breve resumo. A caridade para com todos, não escolhendo quem nós vamos ajudar, não discriminando. E a humildade, a caridade e a humildade são irmãs gêmeas, elas andam juntas. E que são as virtudes contrárias? Jesus sempre combateu o egoísmo e o orgulho. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aonde é o nascedouro dos nossos defeitos, dos nossos vícios, a espiritualidade maior nem titubeia, responde: nascem no egoísmo. Entendamos, estamos egoístas, estamos orgulhosos, e isto é uma questão de tempo. Já fomos mais egoístas, mais orgulhosos. Conforme nós vamos aprendendo as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, nós vamos melhorando. Como uma terra que deve ser cultivada. Cultivemos a caridade, a humildade e as ervas daninhas, que são o orgulho e o egoísmo, vamos arrancando de nossas vidas. E aí, para nós percebermos como o Evangelho de Jesus nos ajuda a praticar essa caridade,
Aí Jesus fala assim, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Como que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Jesus nos ensina que para amar o outro, devemos, em primeiro lugar, conhecer-nos, saber quem nós somos, saber que nós somos possuidores de qualidades, de virtudes, mas que nós temos alguns defeitos que nós devemos combater. Nós só amaremos o próximo quando nós nos respeitarmos, quando nós sabermos os nossos limites, aí nós conseguiremos amar o outro, como qualquer profissão. Um engenheiro que constrói um prédio, ele estudou para fazer cálculos e erigir aquele prédio. Amar também se aprende. E Jesus também nos aconselha, fazei aos outros o que desejarias que vos fizessem. Nós sempre, ainda no estágio que nos encontramos, queremos todos os benefícios, que as pessoas nos ajudem, nos auxiliem. Quando, em contrapartida, é a nossa vez, ou nós não temos tempo, ou nós temos pouca vontade, ou ainda nós não estamos preparados para exercer essa contrapartida, essa devolução. E Jesus ainda nos convida a amar os inimigos. Ele diz assim, que amarmos quem nos ama é um exercício fácil, porque é só um retorno. Por que ele nos aconselha a amar os nossos inimigos? E ele pede para nós reconciliarmos com os nossos desafetos enquanto nós estamos juntos, porque o Espírito é imortal. Não é o fato de quando nós desencarnamos que os ódios, as mágoas, esses sentimentos negativos terminarão, continuarão. E Jesus, na sua sabedoria imensa, nos aconselha, ama o inimigo, faça de um inimigo o teu amigo. Isso começando dentro dos nossos lares. Jesus nos aconselha também a perdoar as ofensas, se nós queremos ser perdoados. Diariamente, a maioria de nós faz a oração Pai Nosso. E nós pedimos para o Pai, Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Mas às vezes nós falamos isso tão automaticamente que nós não prestamos atenção. Pedimos perdão para o Pai, mas nós não perdoamos a pessoa que está do nosso lado. Nosso filho, nosso cônjuge, aquela pessoa que nos ofende. Se nós queremos ser perdoados, perdoemos em primeiro lugar. O perdão nos liberta. E fazer o bem sem ostentação. Quando nós fizermos algo para alguém, que seja de todo o coração, nunca esperando o retorno. Ainda nós barganhamos com as pessoas que estão ao nosso lado, nós barganhamos com Deus, com a espiritualidade, nós pedimos algo e prometemos algo. Isto, Jesus diz, faça o bem sem esperar nenhum retorno essa caridade. Jesus nos aconselha também para nós julgarmos a nós mesmos, não julgar os outros. Geralmente, nós sempre vemos os defeitos, só os defeitos das outras pessoas. Mas todos nós temos virtudes, todos nós temos qualidades. E nós podemos exercitar isto. Aquela pessoa fez tal coisa errada, mas vamos ver a parte boa que essa pessoa tem. Às vezes, até no noticiário, na TV, nós vemos algo, ouvimos alguma notícia e já tecemos comentários desagradáveis, já julgamos e já condenamos. Prestemos atenção em quem nós somos, não o que as pessoas fazem. E Jesus continua nesse ensinamento maravilhoso, que é a humildade, que é a caridade. Isso que conta para nós em todas as situações, em quaisquer circunstâncias. Ele nunca cessa de nos aconselhar e de nos pedir e de nos convidar a praticar a caridade e sermos humildes. A humildade, às vezes, nós confundimos que a pessoa humilde é aquela pessoa que não tem recursos financeiros. Não é isto. É a humildade de coração, de entendermos que todos somos iguais, que estamos juntos a uma razão, essa razão de aprendizado, de evolução, de progresso. E Jesus sempre, em
todas as ocasiões, ele nunca perdeu uma oportunidade de combater o orgulho e o egoísmo, como nós dissemos agora mesmo. A espiritualidade nos informa que todos os nossos males, todas as nossas dores, todas as nossas vicissitudes, como o próprio Evangelho fala, nascem do orgulho e do egoísmo. Assim, nós podemos falar que a caridade é a condição absoluta da nossa felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. Mas, às vezes, nós confundimos felicidade com bens materiais. Essa felicidade, ela nasce dentro de nós. E é através do bem que nós fazemos para o outro que volta para nós tudo o que nós doamos de melhor de nós. Jesus, então, não faz da caridade uma das condições da salvação. E o que é salvação? É progresso, é evolução, é aprendizado, é a oportunidade nova que Deus nos concede através da reencarnação. Estivemos aqui, estamos e voltaremos pela bondade do Pai. E Jesus faz a condição única da nossa salvação, que é a caridade. Não existe outra. Se tivessem outras hipóteses, outras nuances, Jesus teria dito, mas ele faz da caridade a condição única para a nossa salvação. A caridade contém todas as virtudes, que é a parte boa que nós devemos, como um terreno fértil, cuidar. Contém a humildade. E o que é a humildade? A humildade, reiterando, é quando nós temos o cuidado de não fazermos o mal para o outro, sabendo que se o outro falhou, falhamos também, amar o outro da maneira que essa pessoa é. Geralmente nós gostamos de modificar as pessoas, as coisas, esquecemos de nos modificar. Modificamos a nós quando nós queremos, o outro dificilmente conseguiremos. É uma tarefa muito árdua, deixemos essa tarefa para cada um no seu entendimento. A mansidão. Falar em ser manso na atualidade desse mundo que nós vivemos, às vezes as pessoas confundem, mas quando nós temos essa mansidão, essa tranquilidade, quando nós temos Jesus dentro de nós, nós seremos mansos, pacíficos e conseguiremos nos ajudar e ajudar ao nosso próximo. A benevolência é entender que se o outro falhou, nós também podemos falhar. E ter esse olhar de compaixão para com o outro. E a justiça. Às vezes nós ficamos com medo da justiça terrena, dos homens, que é mutável. Mas a justiça de Deus é tudo, mesmo as coisas que nós não fazemos ou escondemos dos outros ou de nós mesmos. Existe a justiça divina e é através da caridade que nós vamos evoluindo. E a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Estas instruções estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nos ajudando, nos auxiliando nessa evolução. Desta forma, nós podemos concluir que fora da caridade não há salvação. Jesus nos traz isso de maneira muito clara, muito lúcida. Não existe outra hipótese. Paulo, o apóstolo, ele diz assim, que quando nós envolvermos os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento com a caridade, nós erraremos muito pouco. Olha que maravilhosa lição. Entendamos que Jesus traz essa essência, ele é todo caridade, que nossos atos, nossos pensamentos, as nossas ações sejam, como Paulo nos convida a pensar, permeadas pela caridade. Tanto é que a doutrina dos espíritos, Kardec toma como lema, como máxima dessa maravilhosa doutrina, esta frase, que fora da caridade não há salvação. Pensemos sobre isso. Pratiquemos essa caridade. É que é o amor em ação, não há outro caminho. Desta forma, nós encerramos essa aula
e pedimos para que Jesus nos dê muita paz, muita tranquilidade e que nós possamos praticar a sua lei de amor através da caridade, de todo o bem que nós pudermos fazer. Em primeiro lugar conosco e com todas as pessoas que nós encontramos em nossos caminhos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, depois dessas 2 aulas ricas em ensinamento, nós vamos passar a vocês a fixação do aprendizado. Fixação do aprendizado da parte A, a caridade segundo Paulo. Primeira, segundo Paulo, quais as características da caridade? Segunda, analise a frase, fora da caridade não há salvação. Terceira, na sua opinião, o que é caridade? Vamos agora para a parte B, cujo título é A Parábola do Bom Samaritano. Fixação do aprendizado. Primeira, por que devemos cultivar o amor e o saber? Segunda, por que Jesus narrou a parábola do bom samaritano? Terceira, qual a principal lição dessa parábola? E antes de encerrarmos este lindo programa, nós vamos convidá-los para a festa de rua típica francesa em homenagem a Allan Kardec. É a 13ª edição, aqui na porta da Fiesp, na Rua Maria Paula. Grandes atrações artísticas, nós temos comidas típicas deliciosas, nós temos também um playground para a criançada brincar à vontade, um bazar maravilhoso dentro da casa e muitas outras atrações que são novidades para você. Este ano nós teremos o Teatro Fiesp, que será apresentado logo após o show que será feito na rua. Você poderá até ganhar esses convites gratuitamente. A Mansão Winston, um castelo mal assombrado. Vocês vão ver essa peça de teatro que faz parte da arte espírita do Brasil. Até lá, se Deus quiser. Muito obrigada.